mais possibilidades de haver partículas inflamatórias em circulação, de haver uma inflamação numa articulação, e aí há uma possibilidade de acumulação de cálcio nesse local inflamatório para diminuir a inflamação, para controlar a inflamação, e aí há, de facto, uma deposição de cálcio na articulação. Por exemplo, há dois tipos. Por exemplo, muitas vezes aparecem doentes com tendinites que já não há nada a fazer porque já as têm há tanto tempo, dizem elas que são tendinites, que já as têm há muito tempo, e que não há nada a fazer porque estão calcificadas. Os tendões já têm um grau de calcificação tão grande que diminui a flexibilidade, diminui a sua flexibilidade, há um enrijamento do tendão, já não há hipótese quase de reverter aquilo. Nós tentamos reverter muitas vezes, e exatamente o modo como eu tento reverter essa situação é conseguir com que haja uma diminuição do cálcio na zona, diminuição do cálcio no local. Mas o que está provado é que, e eu faço sempre isso, eu recomendo isso a toda a gente, é que deve ser feita uma restrição calórica, nomeadamente em proteínas, para que haja uma melhoria daquela situação, daquela calcificação. É o principal. Não quer dizer que a diminuição da ingestão de proteínas vá causar que as pessoas começam às vezes com receio. Mas eu vou comer pouco e aí vou ter pouco cálcio e vou começar a perder cálcio dos ossos. Não. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque as proteína pode ser acompanhada de cálcio, mas normalmente não tem uma grande dose de cálcio. Aliás, o problema todo situa-se em que até existe cálcio a mais em circulação no sangue. Existe cálcio a mais. O que não existe é a possibilidade desse cálcio ser devidamente convertido e depositado nos locais que devem, porque muitas vezes há uma falta de vitamina D, que também ela causa alterações do sistema imunológico e provoca doenças autoimunes por uma falta de vitamina D. Mas, quanto a mim, e respondendo à sua pergunta, quanto a mim, o excesso de proteínas pode levar, sem dúvida, a um aumento de deposição de cálcio em determinados locais, exatamente por causa disso, porque a proteína é um dos principais elementos para produzir a inflamação. Sem um grande número de proteínas não existe inflamação. É por isso, por exemplo, na artrite reumatoide, é muito importante fazer uma dieta de restrição calórica, nomeadamente em excesso de proteínas animais, para se conseguir reverter uma situação de artrite reumatoide. Não sei se respondi à sua pergunta. Obrigada. Obrigado. Tenho uma pergunta. Sim. A causa da doença autoimune é o excesso de proteína. O problema é que vai desregular o linfócito TH17. Sim. Portanto, e a resposta a isto, portanto, a forma de fazer regredir, de modular ou voltar a que este linfócito volte a estar regulado, seria a resposta, não é, para a cura da doença autoimune. O controle da doença autoimune. Controle. Sim. Portanto, nunca chega a regular realmente este... Veja, eu acho um bocadinho utópico nós dizemos que curamos completamente. Claro. É o organismo que se cura ele próprio. Nós, como naturópatas, nunca podemos dizer que curamos. É o organismo que se cura ele próprio. Nós temos que temos que promover as condições, e aí temos que tratar no terreno, temos que promover as condições para que o organismo se cure ele próprio. O curar ele próprio, muitas vezes as pessoas têm ideia, o curar ele próprio é ativar o sistema imunitário. Muitas vezes talvez o curar ele próprio seja debilitar um pouco o sistema imunitário, porque ele poderá ter estado demasiado excitado. No que você diz, quanto às doenças autoimunes, os linfócitos os TH17, de facto, eles vão ter uma resposta anormal e não vão entender o que é que são os genes self e não self. Ou seja, o que são aqueles os genes nossos e os que eventualmente não são nossos e que eles devem atacar, e depois aí começam a atacar os nossos também. Portanto, a restrição proteica vai levar a que não haja
Como é que eu lhe explicar? Ora, vamos ver. Vamos supor que existe uma ação muito grande, muita gente de volta de si. Muita gente de volta de si. Você não sabe quais são os amigos e quais são os inimigos. E muitas vezes, e é isso que acontece muitas vezes nas manifestações, muitas vezes há um fator, há um elemento desencadeante. E depois toda a gente começa a guerra uns com os outros. É o que acontece um pouco quando existe excesso de proteínas no organismo. Excesso de proteínas ingeridas, excesso de proteínas em circulação no nosso organismo. O nosso sistema imunitário começa a não distinguir quais são aquelas proteínas que vêm de elementos invasores, nomeadamente vírus, bactérias, etc., e que têm que os combater, não começa a perceber quais são esses e quais são as proteínas que vêm de outros elementos que até não são patológicos, que até não provocam doença. E, portanto, aí vai atacar todos. E ao começar a atacar um, atacar o outro, começa uma guerra muito grande e aí começa a desregulação do sistema imunitário. Porque, quanto a mim, depois em cascata, todo o sistema imunitário, ativando-se aquele mecanismo, todo o sistema imunitário vai começar a ficar desregulado. Era isso que você queria dizer? Então, para regular. Como? Para regular basta diminuir a ingestão proteica. Todos os estudos atualmente, a diminuição da ingestão calórica, leva de facto a que haja uma modulação, e não uma diminuição, mas sim uma modulação e uma regulação do sistema imunitário.